livro começa quando a Camila está sentada na varanda da casa dela. E daí ela vê seu pai chegando. E o pai dela chega e fala pra ela que tá acontecendo uma guerra. Chega furiosamente, ele chega nervoso e fala que tá acontecendo uma guerra. Que vai acontecer uma guerra que nós temos que eles tinham que se preparar, né? Eles pintaram todas as janelas de preto, toda a casa de preto. Daí antes de ligar as luzes eles fechavam a janela, ela ficava preta para os aviões não ver eles e vir bombardear eles, né? Para eles não serem atacados. Daí o pai dela foi na garagem, pegou a tinta lá pra pintar, e a Camila aproveitou e foi lá e pediu pra ele o que era guerra, porque ela era curiosa, ela não sabia muito bem o que era guerra. Daí ela pediu, ele tava meio nervoso, ele não queria falar. Daí ele falou que não, que guerra tem que cuidar, que é um país defendendo o outro. Daí ela falou, pediu se não era briga, essas coisas, não era só uma briguinha assim, normal. E ele disse que não, e furiosamente ela não gostou da resposta dele. Pegou, saiu e foi lá e pediu pra avó dela, né, que a avó dela entendia melhor. Daí a avó dela pegou e falou pra ela que a mesma coisa que o pai dela falou, que é um país defendendo, cada um defendendo seu país. Daí ela entendeu melhor. Isso era uma guerra legal pra ela. Ela queria ser tipo uma enfermeira na batalha, assim, ela queria defender os soldados aliados. Ela queria ser isso, mas ela era muito pequena ainda. E um dia ela era muito de zanzar na casa, ela ficava zanzando. Um dia ela desceu primeiro piso. Daí ela desceu pra tomar uma água, subiu correndo e o pai dela vinha correndo pra baixo. Daí o pai dela pediu pra ela se ela não tinha escutado nada de avião percorrendo ali pelo céu, por cima da casa deles. Daí ela disse que não. Daí quando ela falou isso, ela escutou o barulho. Daí ela falou que tinha escutado. Veio ele e o filho dele, que era o irmão da Camila, com duas espingardas, ficaram na porta, forçando a porta pra ninguém abrir. Se alguém abrisse, eles iam tacar-lhe fogo, meter bala neles. Daí passou, daí os aviões foram embora, normal. Daí no outro dia ela acordou e disse que estava feliz, que ela estava viva ainda. E veio um novo vizinho morar pra cá, do lado da casa dela. O nome dele era Ramos. E ele era inimigo. Ele não era do Brasil. Ele não ia defender o nosso Brasil. Ele ia defender o país dele, que não era o Brasil. Então ele não podia morar ali, não podia morar aqui, não era o lugar dele. Daí um dia o avô dele foi preso, que ele tinha uma rádio amadora, que ele escutava os inimigos e falava para os inimigos a hora que era para vir atacar o Brasil. Daí ele foi preso, daí escreveram na frente da casa dele que ele era um falso, que ele não podia morar ali, que ele tinha que ir pro país dele, que aqui não era o lugar dele. E ele chorou muito. E a Camila viu que ele era bem bonito e ela não queria de jeito nenhum ser amigo dele, porque ele era um inimigo. Ela queria tentar não ser amigo dele. Mas daí ela foi lá e começou a conversar com ele. E ele foi tipo um irmão pra ela. E ele é até hoje um irmão pra ela. Agora um irmão pra ela, depois que eles se conheceram. Mas ela não queria que fosse isso pra ela, porque ele era um inimigo, ela queria tentar não ser amigo dele. Daí eles foram sendo amigos, normal, com dois irmãos assim, conviviam dia a dia. Daí um dia ele falou, e a Camila tipo gostava dele, amava ele. Daí um dia ele falou que ele ia se mudar, mas a guerra estava acabando já. A guerra já estava acabando, o Brasil estava ganhando, e ele ia se mudar. Ele ia ir pro país dele, e a Camila foi embora e começou a chorar. Chorar furiosamente, que ele não queria que ele fosse embora, mas ao mesmo tempo queria que ele fosse embora porque ele era um inimigo. Mas daí na hora dele ir embora, a Camila foi para um canto, começou a chorar, ficou quieta lá no cantinho dela. E veio o caminhão do mudança, ela viu o caminhão do mudança chegando, mas esse caminhão do mudança, ela viu na cabeça dela que
virou um tanque de guerra. Começou a bombardear todos os imóveis dele lá. Bombardeou o sofá, roupeiro, tudo. Veio os aviões lá do céu bombardeando tudo. E a Camila pegou e rezou para São Jorge para vir com o dragão dele lá do céu e engolir esses aviões. E São Jorge veio, engoliu todos os aviões, engoliu o tanque lá que ela via na cabeça dela. E a guerra continuou. Ele engoliu, mas veio mais aviões e mais tanques. E a guerra continuou. E ele e o Hans tava caminhando no meio da rua assim, como se não tivesse a guerra não tivesse acontecendo. E a avó dele e o vô dele já tinha sido solto da prisão, se esconderam dentro de casa, voltaram para dentro de casa. Daí o Hans veio correndo para casa da Camila, chamou 2 vezes: ô Camila, ô Camila. E a Camila nada. Ele pegou, subiu lá em cima e encontrou ela sentada num canto chorando. Ele pediu o que aconteceu, né? Ela disse que não queria que ele fosse embora, mas ao mesmo tempo queria, porque ele era um inimigo, ela não gostava dele. Daí ele trouxe uma caixinha dourada, que era, ela achou que era uma bomba que ele ia soltar porque ele era inimigo, mas era uma caixinha dourada que era uma bailarina que dançava e cantava. E a Camila olhou e puxou essa corda. Pegou e puxou, deu corda pra caixinha, pra bailarina dançar e cantar. E ela achou muito lindo isso. E assim, do nada, eles se beijaram. Eles se beijaram que nem um beija-flor. E do nada, assim, esse beija-flor sumiu. Esse beija-flor sumiu. Beija-flor sumiu e ela ficou com a caixinha dourada dele, segurada ao longo do peito dela. Segurou lá do coração dela a caixinha. E ele sumiu do nada. E ela viu que o caminhão de mudança estava indo embora, partindo. E a casa dele ficou vazia, tudo. E ele partindo. E foi assim que a guerra dela acabou. Ela ficou em paz, sozinha, sem inimigo e sem aliado.